Hoje nós vamos falar de operações com polinômios, com monômios, a adição e a subtração. É Matemática, módulo 2, página 112. A habilidade: identificar monômios semelhantes para resolver problemas. Reconhecer a soma algébrica de dois ou mais monômios para resolver problemas. Identificar as operações que envolvam o monômio. A adição. Como é que eu vou fazer a adição de monômios? Nós temos o seguinte. Nós temos aqui, olha. Vamos voltar. 2x ao cubo é um monômio. Por quê? Esse monômio é um só termo algébrico, aonde tem uma parte que é numérica, que eu falo coeficiente numérico, e uma parte literal. Para eu somar monômios, o que eu tenho que fazer? Eu vou somar os coeficientes numéricos e conservar a parte literal. Por exemplo, se eu tenho 4x ao quadrado, 4y ao quadrado, mais 7y ao quadrado. Observem que a parte literal é y ao quadrado. Está comum nos dois monômios. Então, o que eu faço? Eu somo 4 mais 7, 11. E mantenho a parte literal y ao quadrado. Na hora de fazer a subtração, eu vou subtrair os coeficientes numéricos e conservar a parte literal. Por exemplo, se eu tenho 5b menos 7b, sinais diferentes, eu conservo o sinal do maior módulo e subtraio. 7 tira 5, 2b. Antes da gente começar a multiplicação de monômios, multiplicação e divisão, vamos lembrar algumas propriedades de potenciação. Vamos fazer a revisão do que a gente já viu de potenciação. Potenciação, gente, é uma operação. Que tipo de operação? Uma multiplicação de fatores iguais. Então, aqui está um exemplo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, igual a 8. Aí, na multiplicação, é composta por fatores. Aí nós temos o nome desses termos da potência, que são o 2 é a base, o 3 é o expoente, o resultado é 8. Então, aqui nessa primeira parte, a gente fez a definição ou conceito de potenciação. Agora, a gente vai ver as propriedades de potenciação. As propriedades são elas. Ó. A primeira que eu tenho aqui. Todo número elevado a zero é 1. Então, um exemplo. 3 negativo elevado a zero é 1. 1 elevado a A é igual a 1. Ou seja, todo número 1 elevado a qualquer expoente dá 1. Por exemplo, 1 elevado a centésima potência dá 1. Agora, essa daqui foi uma das novas que vocês aprenderam esse ano. A divisão, quando eu tenho uma fração elevada a um expoente negativo, para eu calcular, eu tenho que transformar o expoente negativo em positivo. Para isso, eu inverto a minha fração. Olha, o B vem para o numerador e o A pelo denominador. E o expoente fica positivo. Então, se eu tenho 3 meios elevado a 4 negativo, é igual a invertir 2 terços elevado a 4 positivo. Nós temos aqui A elevado a M vezes A elevado a M, é A elevado a M mais M.
Ou seja, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, que é 4, e soma os expoentes. 3 mais 2. Na divisão de potências de mesma base, conserva a base, no caso aqui é A, e subtrai os expoentes, m menos n. Olha o exemplo numérico. 2 ao quadrado dividido por 2 elevado a 3 negativo é igual a 2 elevado ao quadrado menos 3. Então, esse menos aqui é da operação, de subtrair. E esse entre parênteses é porque é um número negativo. Aí você faz o jogo do sinal. Repete 2, menos vezes menos, mais 3. Essas duas propriedades aqui, olha, nós vamos usar demais na multiplicação e divisão de monômios. E potência de uma potência? Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, conservou a base, que é 2, e fez 3 vezes menos 2. Conserva o sinal e multiplico 3 vezes 2, 6. Depois dessa revisão, nós vamos ver multiplicação e divisão de monômios. Relembrando novamente, eu tenho um monômio 16y ao quadrado. O 16 é o coeficiente numérico e o y ao quadrado é a parte literal, a letra com o expoente. Para eu multiplicar monômios, a gente multiplica os coeficientes numéricos e soma os expoentes da parte literal. Por exemplo, eu tenho o monômio menos 3x ao quadrado y ao cubo vezes 2 vezes x elevado a menos 4 vezes y elevado a 1. Ora, então eu multipliquei aqui, olha, fiz primeiro menos 3 vezes 2, menos 6. Agora, a gente vai somar os expoentes, mas é adição algébrica, você vai somar com sinais diferentes também. Então, aqui vai ficar, ó, o expoente de x, 2 menos 4. Sinais diferentes, eu conservo o sinal do maior, portanto, negativo. 4 menos 2 dá 2. Agora, aqui, multiplicação de potência de mesma base, onde a base é o y. Ficou 3 mais 1, deu 4. E na divisão? Vai dividir os coeficientes e subtrair os expoentes. Ah, professora, a divisão não dá, pode não ser exata? Pode, o resultado pode ser um número decimal, pode ser uma fração. Então, exemplo. Eu tenho o monômio 6x ao quadrado y dividido por 2x elevado a 4 negativo, y elevado a 1. Então, aqui, o que eu vou fazer? Divido os coeficientes. 6 dividido por 2, 3. Agora, na divisão do x aqui, olha. Divisão de potências de mesma base. Eu vou conservar a base, que é x, e vou subtrair. 2 menos, cuidado, que é menos 4. Aí, fazendo o jogo de sinal, ó, vai ficar o quê? X elevado a 2, menos vezes menos dá mais. 2 mais 4 deu o quê? 6.
E aqui, do y, conserva a base e faça a subtração. 3 tira 1, 2. Vamos multiplicar os monômios. 4x ao cubo e 2x à quinta. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, multiplico os coeficientes, depois multiplico as partes literais. 4 vezes 2, 8. Aí eu vou conservar a base e somar. 3 mais 5, 8. Aí aqui a gente usa a propriedade das potências. Então, ficou 8 elevado a x mais x elevado a 3 mais 5. Fica 8 elevado à oitava potência. Então, gente, vocês vão fazer a tarefa de casa, será essa. Módulo 2, página 114, do número 1 ao 7, exceto o 5.